E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como lucrar mais de R$ 1.000 com a venda de uma única passagem. E ó, se você já entende um pouco de milhas, ó, o valor cobrado em cada 1.000 milhas aqui vai ser maior do que R$ 40. Então, ó, fica até o final que você vai gostar de ver isso daí e você vai pegar muito insight legal aí de venda de passagens, beleza? Se você não me conhece, seja muito bem-vindo aqui. Eu sou o Guilherme do Máquina de Milhas aqui, nesse canal que a gente fala muito sobre geração de renda através das estratégias de milhas aí. Então, ó, já se inscreve aqui no canal para você não perder esse tipo de vídeo. E outra coisa, hoje aqui o nosso tema é venda de passagens. Guilherme, como é que funciona esse negócio? Ó, já vou contextualizar você aqui com uma coisa interessante. Eu sempre sou muito adepto, né? Se você assiste as minhas lives que eu faço toda segunda-feira, 8h05 aqui no canal, você sabe que eu sou adepto de gerar várias fontes de renda diferentes, né? E dentro das milhas, você consegue gerar duas fontes de renda. Uma delas você consegue gerar com a venda de milhas para plataformas como Max Milhas e Hot Milhas. Isso é muito interessante, tá? Muito interessante, você consegue gerar uma excelente renda com isso. A outra tipo de renda que você consegue gerar é com a venda de passagens. Eu considero esse o segundo nível das milhas, e isso é muito interessante porque é o seguinte, você tira a Max Milhas e Hot Milhas da jogada aqui e você vende para consumidor, por consumidor final, para clientes, né? E aí você costuma ter um lucro maior, desde que você domine a base sólida de conhecimento da venda de passagens, para que você possa fazer isso bem feito, né? Consequentemente, ir crescendo o seu número de emissões, tá? E olha só, vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês uma emissão da companhia Delta, tá bom? A Delta é uma companhia americana que é muito boa e a gente vou mostrar todo o passo a passo aqui, o raciocínio para que você entenda, tá? Antes disso, ó, deixa eu só, vamos aqui para a tela, ó, que eu vou mostrar para você, ó. É muito importante, né, qualquer coisa que você faça, você ter algumas bases de conhecimento, tá? Na minha opinião, a melhor maneira de você vender passagens é se você dominar o 4POP, que eu criei esse nome, que ele é muito interessante, porque é o seguinte, são os 4 pilares de ouro das passagens, tá? O método do Máquina de Passagem se baseia nisso. Máquina de Passagem é o meu treinamento que tem mais de 100 aulas com um único foco, a venda de passagens de mais de 60 companhias diferentes, a venda que gere uma nova fonte de renda para quem está fazendo isso, tá? Para você conhecer o Máquina de Passagem, você pode clicar aqui no link da descrição aqui, ou no primeiro comentário fixado, vai estar lá. Ele não fica aberto sempre, eu abro ele apenas de tempos em tempos, mas você pode se cadastrar aqui para você ver depois, tá bom? Então olha só que interessante isso daqui, ó. O que você precisa saber para você começar a vender passagens, né? Ó, o 4POP aqui do Máquina de Passagem se baseia em você aprender bastante sobre rotas e alianças de companhias. Isso aqui, pessoal, mas facilita muito a sua vida, muito, muito, economiza muito tempo você aprender sobre isso daqui direitinho. Vale muito a pena o estudo disso, tá? Atendimento ao cliente, pós-venda e fidelização. Isso daqui é um dos pilares mais poderosos, porque isso daqui, ó, a venda de passagem é como se ela fosse uma semente. O seu primeiro grande objetivo é fazer a sua primeira venda de passagens. Depois disso, se você usou o 4POP aqui, você vai ver que você vai criando aos poucos uma floresta, porque essa semente vai gerando outra semente, outra semente, outra semente, e você vai fazer muito bem. O pós-venda é uma das coisas mais poderosas aqui, tá? Que a gente ensina todo passo a passo a fazer direitinho, tá? E inclusive, muitas pessoas acham que vender passagens é só emitir um bilhete, né? Isso aí, se você faz isso, você nunca vai conseguir emitir e escalar bastante as suas vendas, tá? Ó, marketing e captação também é muito importante. Você captar as pessoas, divulgar, né, a venda de passagem da maneira correta. Isso daqui, quando você começa a fazer do jeito certo, você começa a ter muitos clientes que às vezes te falta até milhas para você emitir passagem, tá? Isso acontece muito. E conforme você vai crescendo, gestão e organização são muito importantes. Tem até uma frase que organização é igual a lucro, e eu concordo com isso plenamente, tá? Então, ó, vamos lá, vamos lá, ó. Inclusive, só essas dicas que eu te dei aqui, ó, já valeu o seu like aqui nesse vídeo aqui para fortalecer esse canal que só traz conteúdo de primeira a primeira. Ó. Se fosse aqui, se o nosso canal fosse uma passagem, ele seria a primeira classe, porque só traz coisa boa aqui, ó. Então vamos lá, ó, a gente vai usar a Delta. Mas aqui, ó, de começo a gente não sabe que vai usar a Delta, tá bom? A gente vai chegar nessa conclusão aqui, ó. O trecho aqui, ó, é Paris-Chicago, tá? Pro dia 15 de março aqui, tá bom? Isso daqui, pessoal, é um trecho interessante porque eu costumo chamar isso de triangulação se ela for uma viagem de férias. O que é uma viagem triangular?
é o seguinte, é quando você sai de um local no Brasil, você vai para outro, por exemplo, aqui, vamos supor, Europa, e aí depois você vai para os Estados Unidos e depois você volta para o Brasil. Note que deu exatamente um triângulo, né? E esse tipo de triangulação, ela é muito interessante porque tem trechos muito bons para quem domina as alianças e as rotas, tá? Que eu vou mostrar para você aqui, tá? E, inclusive, mesmo que não fosse triangulação, né? Que se fosse apenas uma viagem simples, também seria excelente, né? De continente para continente, tá? E aí, ó, vamos lá. Ó, o que a gente faz primeiro? Ó? A gente pega o preço em dinheiro, tá? A gente tem que pegar em dinheiro. Então, ó, eu costumo usar bastante o Decolar, tá? Eu gosto muito do Decolar. Mas o Decolar hoje está com um probleminha no site, não ia dar para eu mostrar para vocês. Então, ó, eu poderia usar o Skyscanner também. Enfim, ó, eu peguei aqui, ó, os preços aqui dessas passagens. Ó, note que aqui, ó, tá, ó, Paris-Chicago, dia 15, né? Ó. Aí aqui, ó, a gente tem todos os preços. Só que, ó, eu já começo a reparar, ó, o mais barato, 2.569. Tá, ó. Eu já começo a reparar, ó, que tem 38 horas, muito ruim, né, um trecho desse aqui, ó. E esses também, ó, tudo grande, ó, 30, 35 horas, ó, e os preços estão 2.600, 2.900, 3.400. Ó, esse aqui tá o melhor, ó, 18 horas e custa 3.600 aproximadamente. Então, ó, o primeiro aqui custa 2.000, vamos arredondar para 2.600, ó, vamos aqui, ó, 2.600 a 3.500. E vocês vão ver que eu vou ser muito conservador aqui, né? Nessa aqui, só para vocês verem o potencial que você tem ao aprender a vender passagens, tá bom? E olha só que interessante. Aí, o que a gente tem que fazer? Ó, eu já fiz a lição de casa, porque para conseguir isso daqui, ó, eu usei os 4 POP do Máquina de Passagens. Porque, ó, essa parte aqui bem feita trouxe a pessoa que quer exatamente esse trecho. Agora, o que a gente vai discutir aqui, ó, são as rotas e alianças. A gente também depois eu dou um bônus aqui de fidelização para você ficar até o final do vídeo, né? Ó, deixa eu apagar aqui, ó, você vê que até foi aqui, ó, bônus e fidelização. Aí, ó. Então vamos falar sobre as rotas e alianças. Quais companhias a gente poderia usar aqui, ó? Olha só, o interessante aqui é o seguinte. O voo está indo para os Estados Unidos, né? Então o mais lógico seria a gente pensar em companhias americanas, tá bom? Os Estados Unidos têm 3 grandes companhias, as 3 a gente consegue emitir passagens tranquilamente para as 3 delas, tá? Que são as seguintes, ó, Delta, United e American Airlines. Agora você lembra que eu falei anteriormente lá que se a gente estudasse bem as rotas e as alianças, isso economizaria muito tempo da gente, porque quanto menos tempo você demorar aqui nas suas emissões aqui, quanto mais você tiver esse conhecimento, mais rápido você faz uma cotação e venda e, consequentemente, você lucra mais. E aí, olha só, eu fiz lá o Máquina de Passagens, curiosamente, né? Vamos supor aqui que eu sou aluno, né? Eu fiz lá, ó, fiz o Máquina de Passagens, estudei as aulas lá, ó, e percebi que é o seguinte, a American Airlines, como o Guilherme disse, ela só vale a pena de ser usada, em geral, quando ela tem promoções, tá? E como é que eu fico sabendo dessas promoções? Isso a gente sempre pode discutir dentro dos nossos grupos da comunidade do Máquina de Passagem, tá? Então já fica a lição aqui, ó. A American Airlines a gente não vai usar. E, ó, eu utilizaria milhas Smiles para ela, mas a gente não vai usar nesse caso. Agora, a United eu consigo emitir com milhas TAP e Azul, por exemplo. E a Delta eu consigo aqui emitir com milhas Latam, tá? E aqui, ó, só uma curiosidade também, ó, que se você não tiver dado like, você vai ter que dar agora, ó. A Delta, ela faz parte de uma aliança chamada SkyTeam, e a United faz parte da Star Alliance, tá bom? Então, ó, já deixa o like aí, tem vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards aqui sobre essas duas alianças aqui, tá? Então, olha só que interessante. Como é que eu pesquiso pela Azul? Eu vou lá no Interline, ó. Eu já até coloquei aqui, ó. Opa, esse é um outro, ó. Ó, tá 53 mil milhas esse trecho aqui, ó. Voo direto, inclusive. Então eu vou colocar lá. Só que um problema é que tem muitos trechos da Interline que a tarifa aqui, ela é muito cara. Nesse caso aqui eu já tinha olhado antes, está na casa de R$ 1.200. Então a gente já descartaria ela. Por quê? Por causa disso daqui, ó. Na mesma United, com milhas da TAP, eu consigo isso daqui com 45 mil milhas e mais R$ 600, mais ou menos. O site da TAP hoje está um pouco instável, ó. Então eu já tinha tirado o print, porque eles estão mudando o layout, tá? Então, ó, eu já tinha tirado o print aqui, ó, para essa data aqui, ó, 45 mil milhas, R$ 627. Beleza, vamos colocar aqui o quanto que eu gastei. Inclusive, ó, deixa eu pegar aqui, ó, 45 mais 627, né, ó. 627. Eu costumo produzir milhas da TAP na casa de R$ 15, mais ou menos, tá bom?
Então aqui, ó, 45 vezes 15 mais 627. Então, olha só, a gente já tem uma coisa interessante, R$ 1.300. A gente está produzindo por metade do preço, pegando o pior trecho ali, tá? E a Delta? A Delta, ela, e inclusive, deixa eu falar uma coisa. Quando você entende das alianças, você sabe as tabelas fixas de resgate dela e as regras delas, tá? Por isso que eu consigo aqui por 45 mil milhas. Eu consigo isso hoje, amanhã, depois, por entender como que funcionam as alianças das companhias, tá bom? A mesma coisa a Delta aqui. Entendendo as regras que ela tem com a Latam, eu sei que esse tipo de trecho da Europa para os Estados Unidos ou para qualquer lugar da América do Norte, ele sempre vai custar 36 mil milhas. Mas aí você tem que saber olhar lá dentro da Latam para você pesquisar isso, tá? Não é qualquer tipo de pesquisa que você faz que vai aparecer. Aí olha só, 36 mil milhas, ó, deixa eu até mostrar aqui, ó, tá vendo? Ó, tem vários trechos aqui. Por que que aparece assim, todos eles desse preço? Porque eu sei pesquisar os trechos puros, por exemplo, tá? Às vezes você pode pesquisar e aparecer outros trechos muito caros, tá? Que aí eles não seguem a tabela fixa de resgate da parceria da Delta com a Latam, por exemplo. E aí, olha só, R$ 512, por exemplo, esse trecho aqui. Então vamos lá, ó, vamos colocar. Você vê que a gente vai construindo aqui junto o nosso trecho aqui, ó. Então, ó, vamos pegar aqui, cadê? Ó, 36 mil milhas mais 512. Eu costumo produzir a maior parte das minhas milhas Latam a cerca de R$ 13,30. Inclusive, se você não produz a esses preços que eu estou falando aqui, não tem problema. Você vai ver que você pode ter lucro do mesmo jeito e um lucro muito grande, tá? A gente já mostra isso daqui, ó. Tá, ó, vezes 36, por exemplo. Olha só, 478 mais 512. Ó, por exemplo, ó, R$ 990. Beleza. Foi o que eu produzi. Agora, olha só que interessante. Como é que eu vou optar por cada uma delas? Vamos ao mapa de atuação das duas para ver aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês. Essa daqui, ó, é o mapa de atuação da Delta, tá? Isso aqui eu ensino bastante lá dentro do Máquina de Passagens, tá? E aqui, ó, por exemplo, ó, saindo de Paris, você vê que ela vai para várias cidades aqui, mas ela não vai para Chicago. Chicago tá aqui, ó, tá? Aqui, se eu clicasse aqui em cima, iria aparecer. Aqui é Detroit. Já ó, inclusive, quando eu clico em Chicago aqui, ó, aparece todas as cidades que são possíveis, tá? Ali a Delta já faz isso sozinho. E aqui, ó, a United, ela sai de Paris e ela já vai em voo direto de Chicago, tá? Então, a depender do que o cliente queira, uma pode ser melhor do que a outra aqui, tá? E eu vou mostrar aqui com a Delta, né, que é o que eu estou fazendo aqui, tá? Porque é uma escala muito rápida. Então, para mim, compensa. Olha só que interessante, ó. 2.600 o mais barato. Existem várias maneiras de você realizar a cobrança, tá? De pensar em qual valor que você vai cobrar. Mas, por exemplo, se eu cobrasse aqui R$ 2.000, por exemplo, ó, e tirar o preço de custo aqui, ó, 990, dá um lucro de, cadê, ó? R$ 1.010, por exemplo, reais de lucro. Sensacional, né? E eu poderia, só que ó, eu poderia pegar em relação a esse, porque você viu que esses aqui são horríveis, né? Eu poderia, por exemplo, cobrar exatamente R$ 2.600. Eu poderia dar bônus aqui, poderia dar bônus como seguro médico, por exemplo, tá? Ou, por exemplo, acesso à sala VIP. Isso, quando você vende, né, passagens, você pode fazer esse tipo de coisa, tá? Principalmente quando você sabe fidelizar e tudo mais, né? É um bônus, digamos assim. Eu posso dar um bônus também que não seja nada disso aqui, tá? Isso fica para outro momento a gente falar. Mas olha só que interessante aqui, ó. Por exemplo, se eu cobrasse 2.600, eu teria 1.600 de lucro. 1.600 de lucro, por exemplo. Agora olha só isso aqui que interessante, ó. Isso aqui independe do preço que você produza as suas milhas da Latam. Por exemplo, olha só isso daqui, ó. 2.000, como é que eu faço o cálculo do milheiro aqui só para eu saber quanto é que eu estou produzindo as milhas? Eu tiro a taxa de embarque, 512, que eu tinha mostrado aqui, ó, no site, né, ó, aí, ó, 512, tá vendo? Ó, menos 512 e divido pela quantidade de milhas, ó, dividido por 36, né? Aqui, ó, R$ 41,33 que eu estou cobrando em cada 1.000 milhas da Latam aqui, ó, R$ 41,33 em cada 1.000 milhas, tá? Isso daqui, para você conseguir fazer isso, você precisa aprender a base sólida de conhecimento, como eu falei.
isso daqui é muito legal. Quando você começar a fazer isso daqui de vender passagens, aprender toda a dinâmica, você vai querer vender muita passagem porque o lucro é muito bom. Então, por isso que eu convido você, ó, clica aí no link da descrição do vídeo para você participar aí do Máquina de Passagens. Agora, olha só isso aqui, se fosse o outro ali, se eu cobrasse 2.600, tá? Aqui estamos brincando com as precificações, ó, 2.600 menos 512, aí, ó, da taxa, aqui, ó, 2.088 dividido por 36, que é a quantidade de milhas, ó, R$ 58 eu estaria cobrando na milha da Latam, nesse caso aqui, se eu cobrasse 2.600, que é o mesmo preço do pior trecho do mundo, que tem quase 40 horas. Daria ou não daria para cobrar? Ó, R$ 58 em cada 1.000 milhas da Latam. R$ 58 em cada 1.000 milhas da Latam. Tá? E logicamente, aqui sempre a cobrança é uma coisa muito pessoal, cada um tem uma forma de cobrar, uns são mais agressivos, outros são mais conservadores, aí vai mais da sua opinião, né? Tem várias técnicas e tem até uma aula lá no Máquina de Passagens que eu falo isso, apresento 5 maneiras diferentes de você realizar a forma de você pensar na cobrança, né? Isso tudo é muito relativo, às vezes a sua primeira emissão aqui com a pessoa, você quer cobrar um pouquinho mais baixo até para favorecer a fidelização, ou por exemplo, se você já emitiu para ela e você já sente um pouco mais ali para cobrar um pouquinho mais, enfim, porque está muito mais barato do que ali o valor em dinheiro, né? E aqui o meu objetivo foi mostrar para você, eu mostrei uma companhia, tem mais de 60 companhias que você pode emitir, você pode aprender direitinho os trechos ali e ir emitindo e tendo grandes lucros aí dentro das emissões de passagens, né? É o que eu falo, se você dominar o 4POP aqui, que é o que eu ensino lá dentro do Máquina de Passagens, todas as emissões para você vão ser tudo muito mais tranquilo de se fazer, porque você tem a base sólida de conhecimento, tá bom? Então, para conhecer aí o Máquina de Passagens, link na descrição do vídeo aqui. Eu te vejo no próximo vídeo, eu te vejo lá no Máquina de Passagens. Um abraço e até a próxima!